Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes e talvez mais revolucionários do nosso tempo. Como a computação quântica pode transformar completamente a inteligência artificial. Prepare-se, porque o que está surgindo nesse cruzamento entre bits e qubits, entre lógica e incerteza, pode redefinir o próprio conceito de inteligência, como conhecemos. Eu sempre achei curioso como a humanidade tenta domesticar o invisível. Primeiro foi o fogo, depois a eletricidade. Agora, nós tentamos domar algo ainda mais abstrato, o próprio tecido da realidade. A computação quântica é, no fundo, uma tentativa de transformar a incerteza em ferramenta. Ela nasce do desejo de explorar o que existe entre o zero e o um. Esse espaço onde o mundo deixa de ser previsível e passa a ser probabilístico. Quando olhamos para um computador clássico, o que vemos é uma máquina metódica. Cada bit é uma escolha, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso. Tudo o que conhecemos digitalmente, fotos, vídeos, textos, até este exato momento, é construído sobre essa dualidade simples. Mas a natureza não pensa em binário. No mundo quântico, uma partícula pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Ela é e não é, está e não está. E é justamente isso que desafia a nossa intuição e redefine o conceito de computação. Richard Feynman, um dos pais da física quântica, foi um dos primeiros a perceber algo óbvio e assustador. Nenhum computador clássico seria capaz de simular a natureza quântica do mundo. Ele disse: a natureza não é clássica, e se você quer fazer uma simulação da natureza, será melhor fazê-la usando a mecânica quântica. Essa ideia, dita quase como um lamento nos anos 1980, virou uma profecia. Mas antes de mergulharmos em como um computador quântico realmente funciona, é preciso entender o que está em jogo aqui. Um computador clássico lida com certezas. Ele segue instruções fixas, executa cálculos determinísticos. Um computador quântico, por outro lado, navega por probabilidades. Ele não calcula uma resposta exata imediatamente. Ele explora todas as respostas possíveis ao mesmo tempo e só decide o resultado quando o observamos. É difícil aceitar isso racionalmente, porque toda a nossa lógica cotidiana é construída sobre a ideia de causa e efeito, de estados fixos e previsíveis. Mas no nível quântico, a realidade é mais parecida com um oceano de possibilidades do que com uma linha reta de eventos. E é exatamente essa natureza fluida que os computadores quânticos tentam explorar. Eles usam qubits, as unidades básicas da informação quântica. Enquanto um bit clássico é 0 ou 1, um qubit pode ser 0 e 1 simultaneamente. Esse estado é chamado de superposição. Para visualizar isso, imagine uma moeda girando no ar. Enquanto ela está em movimento, não é cara nem coroa. É, de certo modo, ambas. A superposição é esse momento de indefinição controlada. E quanto mais qubits interagem em superposição, mais poder de processamento um computador quântico tem. Mas o verdadeiro segredo não está só na superposição. Está no que chamamos de emaranhamento quântico. Um fenômeno que Einstein chegou a chamar de ação fantasmagórica à distância. Quando dois qubits estão emaranhados, o estado de um influencia imediatamente o do outro, não importa a distância entre eles. Se um muda, o outro muda também, como se compartilhassem uma consciência invisível. Isso permite que os qubits trabalhem juntos de uma forma que seria impossível em qualquer sistema clássico. Esses dois princípios, superposição e emaranhamento, são o coração do poder quântico. Eles permitem que um computador explore um número exponencial de estados ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto um computador clássico com 10 bits pode representar 1024 estados possíveis, um sistema quântico com 10 qubits pode representar todos esses estados simultaneamente. Mas isso não significa que ele simplesmente pense mais rápido.
significa que ele pensa diferente. Ele não percorre um caminho, ele mapeia todos os caminhos possíveis e escolhe o mais provável, o mais coerente com a realidade física que o cerca. Claro, na prática, fazer isso acontecer é absurdamente difícil. Os qubits são frágeis. Qualquer interação com o ambiente pode destruir seu estado de superposição. É como tentar ouvir uma nota única em meio a uma tempestade de ruído. Para manter os qubits estáveis, os computadores quânticos operam em temperaturas próximas ao zero absoluto, cerca de 273 graus Celsius. Nessas condições, as partículas ficam quase imóveis e é possível controlá-las com precisão. A IBM, a Google e outras empresas desenvolveram estruturas chamadas circuitos supercondutores, onde a corrente elétrica pode fluir sem resistência. É ali, dentro dessas câmaras geladas e silenciosas, que os qubits vivem. O computador quântico da IBM, por exemplo, parece mais uma escultura de arte moderna do que uma máquina. Um cilindro dourado, pendendo em camadas, cheio de fios delicados e peças reluzentes. Mas cada parte daquela estrutura tem um propósito: proteger os qubits do caos térmico e permitir que o cálculo quântico ocorra com o mínimo de interferência possível. Quando o Google anunciou, em 2019, que seu processador quântico Sycamore havia realizado um cálculo que levaria 10.000 anos em um supercomputador clássico, muita gente chamou aquilo de supremacia quântica. Outros argumentaram que era apenas um experimento teórico. Mas, de qualquer forma, aquele momento marcou algo simbólico, o primeiro vislumbre de uma nova era da computação. O que ainda é uma curiosidade científica hoje, ele pode se tornar a espinha dorsal da tecnologia de amanhã. E quando isso acontecer, as consequências vão muito além da velocidade. Estamos falando de uma nova forma de compreender o próprio processamento da informação. Em vez de empurrar bits por trilhas lógicas, estaremos guiando ondas de probabilidade por campos de interferência. Cada cálculo será como uma sinfonia quântica, frágil, mas incrivelmente rica. E esse poder abre portas para coisas que hoje ainda soam impossíveis. Quebrar sistemas de criptografia em segundos, simular moléculas complexas com precisão atômica, otimizar sistemas caóticos como o clima, o mercado financeiro ou o trânsito de uma cidade inteira. Mas talvez o mais interessante não seja o que os computadores quânticos podem fazer, e sim o que eles nos obrigam a repensar, porque, no fundo, essa tecnologia questiona nossa própria relação com o conhecimento. Quando você observa um qubit, ele colapsa. Ele deixa de ser possibilidade e se torna realidade, ou seja, o ato de observar muda o resultado. Isso não é apenas física, é filosofia. Nos força a admitir que, até certo ponto, somos parte do sistema que tentamos compreender. E se até hoje usamos computadores para organizar o mundo, talvez os computadores quânticos passem a nos mostrar o quão incerto ele realmente é. O curioso é que, quanto mais se tenta entender um computador quântico, mais ele se parece com uma metáfora da própria realidade. Instável, imprevisível, mas profundamente elegante quando visto de longe. No nível mais íntimo, o que um computador quântico realmente faz é manipular estados de probabilidade. Esses estados são controlados através de algo chamado portas lógicas quânticas, versões quânticas das portas lógicas clássicas como AND, OR e NOT, que governam todo o funcionamento da computação moderna. Mas as portas quânticas não lidam com sim ou não, elas lidam com interferência, o fenômeno em que ondas de probabilidade se combinam e se cancelam umas às outras. Quando aplicamos uma porta quântica a um qubit, não estamos mudando seu valor de 0 para 1, estamos girando o estado dele num espaço abstrato chamado esfera de Bloch. Cada ponto nessa esfera representa uma combinação possível entre 0 e
Uma mistura contínua de possibilidades. É como se, em vez de virar uma chave, estivéssemos ajustando a direção de uma bússola num campo magnético invisível. Essas rotações são feitas com pulsos de micro-ondas, campos magnéticos e lasers ultrafinos, dependendo do tipo de qubit usado. E é aí que a engenharia quântica se torna uma arte. É preciso manter controle total sobre partículas que, por natureza, não querem ser controladas. O menor ruído, uma vibração térmica, uma interferência elétrica, até a presença de um fóton errante, pode fazer um qubit colapsar antes da hora. Isso destrói a superposição e obriga o sistema a escolher um estado definitivo, acabando com o cálculo. Esse fenômeno é chamado de decoerência, e ele é o inimigo número 1 da computação quântica. Os engenheiros combatem isso isolando os qubits em ambientes quase perfeitos. Câmaras criogênicas, blindagens de chumbo, campos magnéticos compensatórios. Tudo precisa estar em equilíbrio absoluto, como um castelo de cartas feito de átomos. Mesmo assim, erros acontecem. Por isso existe uma das áreas mais complexas e engenhosas da ciência moderna, a correção de erros quânticos. Nos computadores clássicos, detectar e corrigir erros é simples. Basta verificar se um bit mudou indevidamente de 0 para 1. Mas num sistema quântico, o simples ato de verificar já destrói o estado que queremos preservar. Então, os cientistas tiveram que inventar formas de detectar erros sem medir diretamente os qubits, usando conjuntos de qubits auxiliares que sentem desvios num sistema sem interferir nele. É uma espécie de medicina quântica. Sensores cuidando de um organismo delicado sem tocá-lo. Em 2023, pesquisadores da Google conseguiram demonstrar um sistema de correção de erros que estendeu a vida útil dos qubits por tempo recorde. Não é ainda uma solução definitiva, mas é um passo que mostra que a escala quântica começa a ficar domável. E, aos poucos, começa a surgir um consenso. A corrida não é mais só para construir o computador quântico perfeito, mas para entender como conversar com ele. Porque mesmo quando conseguimos mantê-los estáveis, os qubits não pensam como os bits. Eles exigem um tipo diferente de linguagem, o que chamamos de algoritmos quânticos. O primeiro desses algoritmos, criado por Peter Shor em 1994, mostrou algo chocante. Um computador quântico poderia quebrar qualquer criptografia moderna baseada em fatoração de números primos. Na época, era uma ideia puramente teórica, mas bastou o conceito para acender um alerta global. Toda a segurança digital, transações bancárias, comunicações militares, dados pessoais, depende de problemas matemáticos difíceis demais para serem resolvidos por computadores clássicos. Mas, de repente, esses muros matemáticos deixaram de parecer invencíveis. O algoritmo de Shor demonstrou que, se um computador quântico suficientemente grande for construído, a maioria das chaves criptográficas do mundo poderá ser quebrada em segundos. Isso transformou a computação quântica de curiosidade acadêmica em assunto estratégico mundial. Hoje, governos e empresas correm não apenas para construir processadores quânticos, mas também para desenvolver criptografia quântica, sistemas de segurança baseados nos mesmos princípios da mecânica quântica, impossíveis de violar sem deixar rastros. Mas nem tudo gira em torno da criptografia. Outro marco veio com o algoritmo de Grover, que permite buscas exponencialmente mais rápidas em bancos de dados desordenados. Com ele, um computador quântico pode encontrar um item específico em uma lista de bilhões de possibilidades, em uma fração do tempo que um sistema clássico levaria. Esses algoritmos provaram que o poder quântico não é apenas teórico, é matematicamente real, mensurável e aplicável. E isso reacendeu o interesse de físicos e engenheiros pelo problema fundamental: como traduzir as leis da natureza em linguagem computacional?
Foi Richard Feynman quem lançou essa semente, a de que a única forma de entender plenamente a natureza seria simular seu comportamento com as mesmas regras que ela segue, e foi exatamente isso que os computadores quânticos começaram a fazer. Por exemplo, simular moléculas. Mesmo os supercomputadores mais potentes do mundo lutam para prever o comportamento de moléculas com muitos elétrons interagindo, mas um computador quântico pode se comportar como a própria molécula. Ele não apenas calcula, ele emula o sistema físico. Em 2020, cientistas da IBM usaram 27 qubits para modelar uma reação química simples, mas o suficiente para demonstrar algo inédito. Um computador quântico pode prever propriedades moleculares com precisão experimental. Isso significa que, em um futuro próximo, poderemos projetar medicamentos, materiais e até sistemas biológicos diretamente no nível quântico, sem precisar de testes físicos demorados. Essa é talvez a promessa mais profunda dessa tecnologia: transformar a experimentação científica em exploração simulada da realidade. E, curiosamente, quanto mais os computadores quânticos evoluem, mas eles parecem se aproximar do comportamento do próprio universo. A física quântica não é apenas uma teoria sobre partículas, é um lembrete de que tudo o que existe é, em essência, informação em movimento. Quando manipulamos qubits, estamos literalmente tocando nas regras básicas da criação, mas esse poder vem com uma responsabilidade estranha. Quanto mais próximos chegamos de dominar o quântico, mas percebemos que não estamos apenas criando uma nova tecnologia, estamos abrindo uma nova forma de pensar. E é aqui que o tema começa a se expandir. Porque, inevitavelmente, essa capacidade de processamento toca em algo maior. A forma como lidamos com o conhecimento, com a incerteza e com a própria ideia de inteligência. Às vezes eu me pego pensando que os computadores quânticos não estão apenas expandindo nossa capacidade de cálculo, eles estão nos forçando a repensar o que significa saber. Durante décadas, associamos inteligência à precisão, dados corretos, respostas exatas, previsões seguras, mas o mundo quântico não funciona assim. Lá, a incerteza não é erro, é uma característica fundamental da realidade. E talvez esse seja o maior ensinamento que essa tecnologia possa nos dar. Um computador quântico opera num universo onde tudo é interligado e mutável. Ele calcula não escolhendo caminhos fixos, mas atravessando todos ao mesmo tempo. E ironicamente, é nesse caos ordenado que se encontra um tipo de inteligência diferente. Uma inteligência que não busca o controle absoluto, mas a compreensão do possível. Quando falamos de integrar isso à inteligência artificial, não estamos falando apenas de acelerar algoritmos ou multiplicar a velocidade de aprendizado. Estamos falando de criar sistemas que pensem de maneira mais parecida com a própria natureza, adaptativos, probabilísticos, sensíveis às nuances do incerto. Hoje, as IAs clássicas, como as que reconhecem rostos, dirigem carros ou geram textos. Funcionam com base em redes neurais que processam dados por meio de camadas lógicas de pesos e conexões. Cada decisão é fruto de milhões de cálculos estatísticos, mas tudo ainda ocorre dentro de um universo clássico. Cada bit é uma escolha, cada cálculo um caminho linear. Agora imagine uma IA construída sobre uma arquitetura quântica. Em vez de avaliar hipóteses uma a uma, ela poderia explorar um espaço de possibilidades inteiras de uma só vez. Ela não precisaria mais simular cenários. Ela os abrangeria simultaneamente. O aprendizado de máquina, nesse contexto, deixaria de ser apenas treinamento, se tornaria entendimento emergente. Um tipo de cognição que não apenas calcula respostas, mas compreende contextos. Pesquisadores já estão experimentando versões iniciais disso. Chamam de machine learning quântico, aprendizado de máquina quântico.
A ideia é usar o poder da superposição e do emaranhamento para criar redes neurais que aprendem de forma não linear e paralela. Por exemplo, em 2022, uma equipe da Universidade de Toronto demonstrou um modelo de reconhecimento de padrões baseado em qubits fotônicos. O sistema não apenas identificava imagens com alta precisão, mas aprendia com um número muito menor de exemplos do que um modelo clássico precisaria. Era como se ele entendesse o espaço de variações de forma mais natural, como um ser humano que capta o conceito por intuição. Esse é o ponto mais fascinante. A computação quântica pode dar à inteligência artificial algo que ela ainda não tem: a noção de ambiguidade produtiva, porque no fundo a consciência humana também é quântica em essência, não no sentido literal, mas filosófico. Pensar é lidar com contradições, é manter ideias opostas em suspensão até que algo novo emerja. Superposição cognitiva, por assim dizer. Talvez seja por isso que muitos cientistas acreditam que a verdadeira revolução da IA virá não do poder de processamento, mas da capacidade de aceitar a incerteza. E quem melhor para ensinar isso do que a própria física quântica? Mas é preciso cautela. Os computadores quânticos não são mágicos. Eles não substituirão os clássicos, vão coexistir com eles. Cada tipo de máquina tem sua própria lógica, enquanto os computadores clássicos continuarão sendo mais eficientes para tarefas determinísticas. Os quânticos serão os exploradores do incerto, os decifradores do impossível. Juntos, formarão o que alguns já chamam de computação híbrida, uma parceria entre o previsível e o probabilístico. Nessa união, a IA clássica continuará processando informações conhecidas, enquanto os módulos quânticos testarão hipóteses, buscarão padrões ocultos, otimizarão decisões em cenários complexos. Imagine um sistema de previsão climática global. Um computador clássico organiza os dados coletados por satélites, enquanto o módulo quântico simula todas as variáveis atmosféricas possíveis: temperatura, umidade e pressão, explorando milhões de combinações simultâneas. O resultado? Previsões de alta precisão que se adaptam quase em tempo real. Ou pense na biotecnologia. Simulações quânticas já estão sendo usadas para prever como moléculas específicas interagem no corpo humano, acelerando a criação de medicamentos personalizados. Em breve, poderemos testar novas drogas não em laboratórios, mas em simulações quânticas de organismos vivos. É uma transformação que redefine a própria fronteira entre o real e o virtual. Porque quando se opera em nível quântico, a diferença entre o que é simulado e o que é físico se torna quase irrelevante. Ambos seguem as mesmas leis fundamentais. E é nesse ponto que a computação quântica deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser um espelho da realidade. Ela não tenta mais simplificar o mundo, ela o replica. Mas há uma ironia nisso. O tudo. Quanto mais avançamos nessa direção, mas percebemos o quanto ainda não compreendemos completamente a própria mecânica quântica. Construímos máquinas baseadas em leis que, de certa forma, ainda estamos tentando decifrar. É como se estivéssemos escrevendo poesia em um idioma que aprendemos enquanto o falamos. Talvez isso explique o fascínio quase filosófico que cerca essa tecnologia. Os computadores quânticos não são apenas ferramentas de cálculo. São convites à humildade. Eles nos lembram de que o universo é por natureza incerto e que todo conhecimento é uma tentativa temporária de dar forma ao indefinido. E é nessa incerteza que reside a beleza. Porque cada avanço, cada qubit estabilizado, cada erro corrigido é uma conquista não apenas técnica, mas existencial. Estamos, aos poucos, aprendendo a conversar com a matéria em sua língua nativa. No fundo, a computação quântica não é sobre máquinas que pensam, é sobre humanos que ousam compreender. Talvez um dia olhemos para trás e vejamos esse momento como o instante em que
Deixamos de ser meros usuários da tecnologia e passamos a ser coautores do universo. Até lá, seguimos aqui, traduzindo o invisível, um qubit por vez. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa jornada comigo. A computação quântica ainda é jovem, instável e cheia de paradoxos, mas talvez seja justamente isso que a torne tão humana. Se quiser continuar explorando esses mistérios, deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos decifrar o futuro, passo a passo, partícula por partícula. Até a próxima!